Alô, alô, alô. Tá aí? Alô, alô. Esse não tá, eu só ouvi lá. Vou ligar os dois, né? Alô? Alô, alô? Alô? 100%? Não é melhor deixar maior? Liga lá, filha. Liga o microfone de lá. Aí, por favor, não mexer, ele está ligado. Alô, 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 alô. Alô, alô. De lá? Ele não está entrando aí, daqui ele sai. Alô, alô, agora tá, alô. Alô, alô, alô. Fala lá, fala lá. Alô, alô. É. Dá uma lua lá. Alô, alô. É, não tá não. Não entrou. Alô. Agora sim. Alô, alô. Já tá bom. Agora parece que pegou só, né? Alô? Alô, Bruno? Tá ouvindo bem aí? Alô? Tá bom. Pronto, Bruno, tá ouvindo bem aí? Tá bom? Assim, fracasso é o que? Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos no Centro Espírita Casa do Caminho e antes de começar as nossas orações, eu vou passar alguns avisos para vocês. As nossas atividades, palestras e passes são todos os dias, menos as sextas-feiras, quando é ministrado aulas. Aos domingos, às 10 horas da manhã, também com evangelização infantil. Segundas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, palestras, depois passes. Às terças-feiras,
há palestras dirigidas aos dependentes químicos, aos parentes e aos dependentes químicos. Às quartas-feiras, o nosso trabalho são às 14 horas. E aos sábados, às 17 horas. Domingo, 10 horas da manhã. Nós temos o plantão de atendimento que funciona segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 1h15 da tarde. E domingo, a partir das 9h30 da manhã, que a palestra é às 10. Temos a nossa livraria aqui, quem se interessar pelos livros, pela literatura, da codificação, sintam-se à vontade. E também temos o nosso trabalho social, que atendemos em torno de 30 famílias, 60 famílias, uma média de 300 pessoas. E nós aceitamos cesta básica, ou então itens, quem puder trazer alguma coisa, é bem-vindo. E nós estamos diretamente online agora. Quem quiser assistir a palestra e não estiver aqui, www.casadocaminhosantana.com.br. Está saindo ao vivo, online, ok? A internet. Bom, o tema de hoje é fracasso e responsabilidade, né? Do livro Leis Morais da Vida, item 10, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. Vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso, ao Pai, pelo dever cumprido no dia de hoje. Que possamos estar de coração limpo, calmos e satisfeitos pelo dever cumprido. Que possamos, ao ir para casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sendo que conseguimos realizar todas as nossas tarefas. Então vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso palestrante, Sr. Gerson. Boa noite, amigos. O tema que nós vamos conversar essa noite é um tema bastante atual. Aliás, sempre ele está atual na nossa vida, que trata dos nossos sucessos e dos nossos fracassos. Ou seja, naquilo que nós não fomos exatamente felizes, do empreendimento aquele que nós arcamos por fazer ou chamamos a responsabilidade por fazer. E nesta vida aqui encarnada, nós estamos, por esta passagem aqui, realmente como empreendedores. E cada um tem o seu empreendimento de acordo com as suas capacidades e de acordo com as suas responsabilidades, que nós assumimos em vidas anteriores, que nós assumimos na espiritualidade, ou que nós ainda estamos assumindo de acordo com as nossas ações durante essa vida aqui. Porque, como diz o Chico Xavier, uma boa parte, se não a maior parte, das responsabilidades ou dos nossos resgates, ou dos nossos sofrimentos, como queiram, que nós vivemos e que nós nos defrontamos durante essa encarnação, eles foram assumidos durante essa vida mesmo. E nós, os espíritas em particular, devemos tomar determinados cuidados para não cairmos na simplicidade ou nas palavras dos conceitos simplórios que resumem uma doutrina, colocando a responsabilidade sempre no passado. E alguns de nós, se não ficarmos vigilantes, se não estivermos vigilantes a esse tema, podemos cair nesse conceito simples, meio que equivocado, sem ter tempo ou sem ter a advertência ou a vigilância para pegarmos de volta a nossa responsabilidade, o nosso caminho e agirmos enquanto é tempo. Se sairmos, por exemplo, daqui a pouco, infelizmente nessa rua ainda não tem vendedor de pipoca aqui na frente, mas ali na frente tem, ali perto da rodoviária, das estações lá.
e escorregáramos no saquinho daquele de pipoca que garoou hoje à tarde, coisa do tipo, e nós fizermos uma pequena lesão no nosso dedo, ou no nosso braço, não importa, nem sempre é coisa do passado. Não é porque nós colocamos a perna do nosso servidor numa moenda, não é porque nós chutamos o nosso cervo, não é porque nós maltratamos animais, pode até ser, mas provavelmente é distração mesmo. Em particular, agora no frio, aquelas batidinhas que nós damos com o nosso dedo mindinho do pé, ou aquele dedo menorzinho, ao pé da cama. Não é porque nós fizemos coisas no passado errôneas com aquele dedo, é porque nós estamos distraídos mesmo. E nós, quando nos preocupamos com essas coisas pequenas, fugimos de um todo e esquecemos das nossas responsabilidades. Basta ver o nosso comportamento e as nossas ações dentro do nosso próprio lar. Alguns de nós, aliás, praticamente todos nós, temos as nossas responsabilidades, as nossas diretrizes, as nossas maneiras de ser diferentes uns dos outros, mesmo dentro da própria família. Alguns de nós gostamos de ter a prática de apertar aquele tubinho de pasta de dente no meio. Outros apertam aqui embaixo, no seu início, e alguns de nós ainda vai apertando e vai enrolando para não perder nada. E quando nós verificamos, isso acontece na casa dos outros, não precisam ficar preocupados. E quando nós verificamos que o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso filho, não colocou o tubo da pasta de dente do jeito que nós gostamos, é provável ou possível que nós investimos uma boa parte do nosso tempo argumentando sobre aquele ato e esquecendo de coisas mais valorosas, ou de coisas mais sadias, ou mais proveitosas, que poderíamos estar investindo com a nossa família e com o nosso companheiro. E isso acontece inclusive conosco mesmo. Nós já comentamos aqui que é normal numa cidade do tamanho da nossa, uma mega metrópole, nós não temos tempo para fazer as coisas. É muito comum nós não termos tempo para fazer as coisas. Mas é comum também nós gastarmos 1, 2, às vezes 3 horas do nosso tempo em transporte. Seja ele dentro do nosso automóvel, seja ele dentro dos ônibus, dos metrôs, dos trens, não importa quanto. E vale cada um perguntar a si próprio o que nós fazemos nesse tempo. Quando Jesus nos disse que poderíamos orar dentro do nosso próprio templo, Ele não quis dizer que nós devêssemos construir, cada um de nós, um templo, uma gruta, uma igreja, uma sinagoga ou uma casa espírita, onde nós procurássemos o nosso refúgio espiritual, independentemente da nossa religião, para procurarmos o contato com Ele. Nos chamou a atenção para que todo lugar que nós nos conectarmos com Ele, e em particular se tivermos com mais de uma pessoa, já estaremos em oração, já estaremos em prece. Mas que se nós procurássemos o nosso interior, na medida em que nós tenhamos esse tempo de meditação e de fazer essa conexão com Ele, já estaremos em prece também. E quantos de nós têm a oportunidade de investir nesses tempos que nós mencionamos aqui acerca das nossas preces? E a resposta, cada um de nós sabe o que faz. Na nossa passagem aqui, nessa encarnação, tantas outras que ficaram e tantas outras que virão, nós podemos estar investindo o nosso tempo errado da mesma forma. Nós estamos treinando, nós estamos nos preparando para almejar, para alcançar, para termos a oportunidade e, para não dizer, o merecimento de ocupar situações melhores, para ocupar cargos melhores dentro da espiritualidade. E quando nós dissemos cargos melhores, não quer dizer exatamente uma hierarquia na simplicidade que nós conhecemos, mas sim a hierarquia moral, a hierarquia espiritual,
que nos coloca dentro de uma humildade, mas uma humildade que nos faz crescer e não diminuir, e que é a verdadeira transformação interna que nós temos para compreender o caminho da evolução, para compreender o caminho que nos leva aos ensinamentos puros de Jesus, ou do nosso Pai Criador através do nosso Mestre Jesus e de outros que passaram aqui entre nós. Nós estamos agora passando por período de Olimpíadas. E alguns de nós, e se tiver tempo é muito bom, investe lá algumas horas para verificar lá os jogos, as disputas que acontecem lá entre os países, aquele negócio todo, e felizmente ou não, tem acontecido nas nossas madrugadas por conta de fuso horário, aquele negócio todo, que nós já conhecemos. E ainda ontem, um lutador brasileiro, ele ao ser derrotado, se manifestou. E quase que foi se colocado como herói. Ou bem, na verdade, nem lembro o nome dele, mas lembro da atitude. Foi colocado como herói. Porque ao ser derrotado, ele não culpou ninguém. Ele não culpou o tablado, ele não culpou o tapete se estava alto ou muito esticado, ele não culpou o kimono, ele não culpou o treinador, ele não culpou a falta de tempo que ele teve para treinar. Ele apenas se emocionou e se conscientizou que, apesar do seu esforço, ele não conseguiu vencer. Mas ele tinha consciência que tinha se esforçado. É claro que não foi um fracasso. Deixou de ser uma vitória. Mas a emoção dele foi que, apesar de não ter conseguido aquilo, a responsabilidade foi dele. Que deveria talvez ter treinado um pouco mais, mas não passou a responsabilidade para ninguém. Para ninguém. No entanto, no nosso dia a dia, é comum nós responsabilizarmos as criaturas, em particular as que estão mais próximas de nós, pelos nossos insucessos. Até mais uma vez fazer uma analogia no trânsito, quando nós erramos o caminho. Ainda essa semana aconteceu conosco mesmo. Então a gente vem ali, tem uma bifurcação, a gente olha para um lado, olha para o outro, e se a gente escolhe o caminho certo, eu escolhi. E se a gente escolhe o caminho errado, nós escolhemos errado, quando não a gente passa a bola para o outro. Poxa, mas se eu estivesse sozinho, eu tinha acertado. Você me distraiu. Você me distraiu. A sua conversação insistente me tira a oportunidade de orar. Quando eu venho da casa espírita, venho com os pensamentos bons, elevados, na tentativa de trazer um pouco daquilo que recebemos e trocamos com as criaturas que estão lá. Mas o ambiente em que você me recebe, já começando pela comida que me serve, se for o caso, ou da maneira que me abre a porta, já me tira o equilíbrio e faz com que eu esqueça tudo aquilo que eu recebi e não tenho a oportunidade de trazer o conhecimento para você que eu acabei de receber. E a criatura, talvez dentro da sua simplicidade, olha para a gente, mas ainda bem que eu não fui. Porque se você que foi lá que recebeu chega nesse estado, e porque eu abri a porta um pouco mais lenta, ou mais forte, não importa, já se desequilibrou todo, ainda bem que eu não fui. Senão seriam dois desequilibrados chegando aqui. No nosso campo do trabalho profissional é muito parecido. Muito parecido mesmo. Em quantas oportunidades nós nos colocamos na posição de outras criaturas, sejam elas os nossos subordinados, se assim for, ou os colegas de mesmo nível, e em particular os nossos superiores, nos colocando na posição em que, se estivéssemos lá, faríamos diferente. E no Evangelho de Jesus, ele nos chama a atenção em particular com relação aos malfeitores, nos questionando e nos fazendo lembrar que, se estivéssemos nós envolvidos no mesmo preâmbulo de problemas, de situações que levaram aquela criatura a cometer determinada falta, se não teríamos feito pior.
Vejam só. Mas, no entanto, se assim acontece conosco, a derrota em qualquer estilo, em qualquer nível, é comum nós passarmos a responsabilidade para a nossa companhia, seja ela qual for. E muitas vezes a lição nos chama atenção exatamente a esse ponto, até pela criação de Deus, pelo nosso Pai Criador. Foi obra de Deus. Deus quis assim. E aí nos faz lembrar uma pequena parábola, que infelizmente não estou lembrando do nome do livro agora, mas eu prometo depois lembrar, de uma família muito devota de Santo Antônio. Muito devota de Santo Antônio. E eles tinham lá uma vaquinha. E rezavam todo dia, agradecendo a Santo Antônio por ter aquela vaquinha. E pegavam lá o leite daquela vaquinha, vendiam uns litrinhos de leite, e uma parte daquilo que sobrava, eles faziam um pouquinho de queijo, vendiam aquele negócio todo. E assim entrava ano e saía ano, e toda vez, obrigado Santo Antônio por essa vaquinha, por tudo que tem me dado. Até que numa determinada oportunidade, numa dessas preces, um desses anjos que nos acompanham, na medida em que nós nos conectamos com coisas boas e positivas dentro da nossa boa fé, percebendo a situação daquelas criaturas, pediu uma entrevista com Santo Antônio. E interviu em nome daquela família. Falou: Santo Antônio, o que é isso? Aquele pessoal faz anos que está rezando para o Senhor, agradecendo para o Senhor por aquela situação. E nós temos a oportunidade de observar que aquilo não sai daquela situação de jeito nenhum. É o mesmo leite, a mesma vaca, os mesmos queijos, não muda nada. E São Francisco, eu acho que está na hora deles serem atendidos e você vai me ajudar. Vai lá. Pega a vaca e leva para cima da colina. E ele assim o fez, e chegando em cima da colina, ele falou assim: manda a vaca agora, realmente manda a vaca para o brejo. Como nós dissemos, uma linguagem bastante popular. E o Espírito, mas dentro da autoridade de Santo Antônio, mandou a vaca para o brejo. E soltou a vaca lá embaixo. Retirou o Espírito daquele quadro e falou: agora vamos cuidar de outras coisas. Passado algum tempo, ele deu a determinação: vai lá e vê como o pessoal está. Quando chegou lá foi surpreendente. Eles tinham lá 2, 3, 4, não importa, vaquinhas. Já tinham colocado quase que numa indústriazinha de leite, de queijo. Já tinham transformado a sua vida dentro daquelas pequenas economias que eles já tinham acumulado com aquela primeira vaquinha. E Santo Antônio disse o seguinte a ele: o benefício chega na hora certa. E o benefício é proporcional ao nosso esforço. E o fracasso é proporcional à nossa inatividade. E se nós consultarmos o nosso Evangelho e lembrarmos da parábola dos talentos, é exatamente isso que ela nos chama a atenção. Nós encarnamos aqui com determinados atributos. Podemos ampliá-los ou podemos retraí-los de acordo com as nossas atitudes. E é claro que o nosso Pai Criador, que é Pai como nós, dentro da sua sabedoria, da sua infinita perfeição, quando comparado a nós, se assim fosse possível, nos retira de determinada situação, ou nos retira esses atributos que muitas vezes podem estar sendo transformados em armas para a nossa evolução espiritual, para que nós tenhamos esse despertar, mesmo no fracasso, essa possibilidade de virada, como a família devota de Santo Antônio. Ou não foi exatamente isso que aconteceu com Paulo de Tarso, que não era pobre, que não era humilde, que tinha cultura, que tinha berço, mas num determinado instante, Jesus se apresenta para ele e para. Paulo, o que é isso? Por que me persegues? E Paulo desperta. Quando tratamos dos nossos fracassos, a exemplo das nossas vitórias,
Não estamos nos colocando numa maneira estanque, incapacitada de transformação, incapacitada de transformarmos aquilo numa situação melhor. A exemplo de Paulo e a exemplo da família devota de Santo Antônio. O fracasso, ele nos é apresentado em determinadas situações, em determinada ordem de grandeza, por duas razões. Primeiro, que é fruto daquilo que nós semeamos. E segundo, que nos é chamado a oportunidade de melhorar, de sair daquela situação enganosa, daquela cegueira, daquela viseira, que não nos permitia ter olhar mais amplo às coisas que estavam à nossa volta. E se na medida em que nós agimos dessa forma, propagando o fracasso para as pessoas que estão ao nosso redor, e se elas assimilam essa responsabilidade, a exemplo que muitas vezes nós possamos fazer também, somos todos cúmplices. E é por isso que nós temos essas situações em família, de desentendimentos, e muitas vezes até de doenças, de desequilíbrios, que são frutos da nossa responsabilidade como pais e como filhos, que muitas vezes exageramos no repreender, ou exageramos no deixar passar, mas vamos colher aquilo ali na frente. Se fomos omissos ao crescimento das criaturas que estão sob a nossa tutela, arcaremos junto com a responsabilidade do fruto daquela atitude omissa, junto com a criatura. Se formos extremamente repreensivos, não permitindo que a criatura se abra naquilo que ela veio proposta a realizar, e nós a abafamos dentro da nossa autoridade insana, também vamos arcar da mesma forma com as responsabilidades daquele fruto que nós estamos aguardando, estamos ajudando a construir. E assim somos em todos os instantes da nossa vida. Temos a responsabilidade de conduzir a nós e as pessoas que nos aceitam, em particular se estiverem vigilantes. Por isso que a cada instante em que nós aumentamos a nossa responsabilidade sobre os outros, seja dentro da nossa família, da nossa cidade, do nosso trabalho, da nossa profissão, como profissionais, na área financeira, como professores, como artistas, como músicos, e temos a capacidade persuasiva de levar as criaturas a determinadas atitudes, e se elas fracassarem conosco, dentro dos nossos equívocos, ocasionados pela nossa cegueira, dentro daquilo que acreditamos que é verdade, sem procurar abrir as nossas mentes que existem verdades outras, além daquilo que nós estamos realizando, benéficas ao nosso progresso. Estamos todos cúmplices do fruto daquela responsabilidade. E é exatamente por isso que nós não temos o direito de passar essas coisas para as outras criaturas, porque nós estamos envolvidos da mesma forma. Nós já comentamos aqui várias vezes, vamos comentar novamente. Daqui a pouco é chegado o momento de fazermos as nossas vibrações, como tantas outras casas espíritas fazem. Quando nós vibramos pela nossa sociedade, nós estamos emanando uma energia para nós mesmos, e não para os outros, como se nós não fizéssemos parte daquele contexto. Nós construímos esse mundo que nós muitas vezes criticamos dentro das suas imperfeições, tão imperfeito que é como a nossa como o nosso próprio espírito. Mas temos a capacidade de transformá-lo de acordo com a nossa própria transformação. Quando viemos para cá, nós estávamos ouvindo uma música do Renato Russo, que já desencarnou há algum tempo atrás. E a música não era a que faz menção à oração de São Francisco, era uma outra que nós não lembramos o nome agora, traz exatamente esse chamamento de atenção. Acredite que tudo mudará.
Acredite que tudo mudará. E quando Jesus caminhava entre nós, e que tantos de nós procuravam contato com Jesus, e alguns de nós não teve a oportunidade de explicar os nossos problemas a Ele, mas alguns de nós, mesmo sem ter essa oportunidade, acreditávamos piamente em tudo aquilo que Ele veio fazer, em tudo aquilo que Ele veio nos colocar, porque isso fazia todo sentido naquilo que nós acreditávamos, que tínhamos crença, porque era uma coisa bastante racional e diferente, que nos trazia conforto. Alguns de nós recebeu. E quando aquela nossa irmã conseguiu tocar a sua túnica e recebeu a cura, e Jesus, percebendo que foi tocado, o que Ele nos diz? O que Ele disse a ela? Que na verdade foi para nós. A sua fé te curou. A sua crença te curou. Porque você tinha, trazendo para a atualidade de hoje, um objetivo firme de buscar, de estar numa posição de doença, de estar numa posição de dificuldade financeira, de estar numa posição de dificuldade espiritual, de estar numa posição de desequilíbrio qualquer de relacionamento dentro da própria família, que é muito comum, mas não perdeu o rumo da sua caminhada. Acreditou e lutou. Os seus tropeços não foram fracassos, foram tropeços. E quando tropeçou, se alertou, conforme a gente comentou aqui no início da nossa conversa. Se alertou, se ajustou. A nossa vida, se nós trouxermos hoje para bastante modernidade, seria mais ou menos para aqueles que já têm nos automóveis, que tiveram a oportunidade de ver, como aqueles aparelhozinhos de GPS que a gente instala no nosso carro. Ela nos dá o caminho certo. Temos a oportunidade de escolher. E o GPS, para quem conhece, ele vai lá nos apontando o caminho, e muitas vezes nós temos vontade de não seguir a orientação que ele nos traz. Porque temos aqui uma paisagem mais bonita, temos o nosso sentimento, o nosso feeling, mas sabemos que o aparelho é confiável, pelo menos até instante, que a tecnologia não demonstrou que não seja. Mas às vezes a gente desvia. Por algum engano, por alguma informação terceira, ou por não acreditar naquilo que nós mesmos colocamos no nosso veículo ou tivemos a oportunidade de verificar. Deus nos colocou aqui, como o Evangelho nos diz, dentro das nossas capacidades, no nosso caminho, como se fôssemos guiados pelo nosso GPS, mas o nosso livre-arbítrio, como se fosse o volante do nosso automóvel, nos coloca no caminho que nós escolhemos. Porque senão não tinha graça. Seríamos robotizados, não teríamos o merecimento de receber aquilo que nós temos o direito de merecer, se a nossa missão for bem cumprida. E é claro que, mesmo fazendo novamente uma analogia com o GPS, não quer dizer que não passaremos por caminhos tortuosos, mais duros, mais emburacados, mais fechados, mais lotados, que nos impede a passagem. Nós acreditamos no nosso guia. Fechamos os nossos olhos para aquilo que está à nossa volta e não nos traz nada de importante e seguimos a nossa caminhada. Para quem assistiu aquele filme Caçadores da Arca Perdida, de algum tempo atrás, acho que aqui quase todo mundo assistiu. Talvez já não assistiu, você talvez. Talvez no cinema, mas em vídeo. Existe uma cena do filme lá no finzinho, em que lá o herói do filme, ele chama atenção para a moça e fala o seguinte: o que vai acontecer agora aqui você não dá bola, fecha os olhos e deixa acontecer. Como se fosse um ato de fé. Fecha os olhos e deixa acontecer. E ela fez isso. E todos aqueles que estavam ali no momento, que tiveram a curiosidade de ver aquilo que não agregava a sua vida, é claro que foi no filme, perderam a sua vida, desperdiçaram a sua vida. Na nossa é exatamente a mesma coisa. Nós temos os nossos objetivos
combinados com a espiritualidade. E se ele não está escrito em lugar nenhum, ele está gravado no nosso coração. Porque nós percebemos dentro de nós quando nós não estamos agindo de acordo com os nossos princípios. Muitas vezes nós contradizemos esses princípios de acordo com a conveniência momentânea, porque nos traz uma alegria parcial, curta, e traz algum prazer imediato. Mas sabemos que ali na frente a gente vai ter que trazer aquilo lá de volta. E aí lembramos de mais um colega que numa vez, numa conversa assim bastante sandia, ele nos chamou a atenção assim, uma coisa que nos fez pensar bastante. E ele dizia o seguinte, foi um expositor assim bastante famoso. Ele falava o seguinte para nós: em tudo aquilo que nós formos fazer na vida, se nós perguntarmos antes, quando eu acabar de fazer, se eu não tiver melhor do que eu esteja, não tem graça. Não vai ter graça. Pode ser uma festa, pode ser uma balada, pode ser uma viagem, pode ser um emprego, pode ser uma simples palavra, uma resposta da pessoa que nos procura dentro da nossa própria casa. Em tomando esse tipo de atitude, ao terminar, vou me sentir melhor ou pior? Se tivermos a certeza que vamos nos sentir melhor, nós vamos fazer. E Sócrates, quando foi procurado a respeito de uma fofoca, o irmão chega para ele e fala assim: eu tenho uma coisa muito importante para te falar. E ele faz 3 perguntas para essa criatura. Você tem certeza que isso trará algum benefício para mim? Ela Você tem certeza que isso é verdade? Realmente. Você tem certeza que você vai se sentir melhor depois de ter compartilhado essa informação comigo? Também não. Então deixa para lá. São os nossos segredos. Vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém. E a gente fica curioso para saber. E a pessoa muitas vezes fala, e a gente pega aquilo como se fosse uma bomba relógio dentro do nosso coração, leva para casa e fala: agora o que eu faço com isso? Não é verdade? É verdade. Imagine só, o que nós vamos fazer com isso? Nada. Como disse o nosso colega, salvo os aconselhamentos bastante proveitosos do filme O Segredo, que trata exatamente da nossa mudança de pensamento, que trata exatamente da nossa mudança de atitude, que trata exatamente da contaminação positiva que podemos fazer ao nosso redor, e criamos uma atmosfera apropriada, não é isso? Para recebermos aquilo que nós estamos acreditando, que é o verdadeiro segredo. Segredo que nos traz problema, é melhor a gente não compartilhar com ninguém. Só quando alguém fala: eu vou te contar um segredo, né? Deixa para lá, não me conta. O segredo está dentro de nós mesmos, da nossa consciência, de estarmos cientes, na certeza que estamos agindo da melhor forma como deveríamos agir. Tendo essa certeza dentro do coração, o segredo está desvendado, pelo menos para nós mesmos. Que não quer dizer missão cumprida, mas conscientização de estar caminhando pela estrada correta. Muita paz. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, os companheiros Gerson, por favor. Seu Américo. Se alguém tiver alguma
É como o senhor disse, segredo é para uma pessoa só, guardar ou jogar fora. Então, tive um caso na família há pouco tempo de uma pessoa que era o arrimo da família, né? E ela faleceu, foi embora, desencarnou, né? E eles ficaram numa provação muito grande, né? Agora estão se achegando a uma outra parte da família que eles não tinham ligação com essa família. Seria então o caso uma coisa rude, né? Para eles se achegarem a essa outra parte que eles não tinham ligação. Seja exatamente uma aprovação. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um ato de humildade, de reconciliação, que poderiam eventualmente ter tido uma situação diferente. Então, essa situação que foi criada, né, por talvez um problema financeiro, como o senhor está dizendo, deu a oportunidade para que eles despertassem, talvez, né, nesse caso que o senhor está comentando, para ser um pouco mais humildes, né, ou ter a oportunidade de praticar um pouco de humildade com aquelas criaturas que não conhecemos, mas talvez já esperasse esse tipo de atitude, né, que ia fazer bem pelo coração delas, que estavam afastadas não por vontade, né, por situações que a vida fez com que se afastassem. Pode ser. Boa noite. Parabéns pela palestra, muito elucidativa. Quando você fala de bater o dedinho no pé da cama, né, no começo da palestra, isso dói bastante. Pode ser você tem que interpretar por 4 motivos. Né? Primeiro, um castiguinho que você está levando por alguma coisa que você fez. Segundo, está te atrasando para que algum mal maior não te aconteça. Não te aconteça. Não te aconteça. Sim. Te atrasando para que o mal maior não te aconteça. Verdade. Terceiro, controlando o teu impulso de xingamento, né, que às vezes é tão difícil, né, você controlar, principalmente estando sozinho. Né? E terceiro, te atrasando para que uma coisa boa te aconteça. Então são provavelmente 4 hipóteses. Né? Muito bem. E a outra coisa muito importante é que quando o senhor cita aqui, no momento de uma vibração, todos os centros espíritas, num determinado horário, vibram, não é? Algumas pessoas podem pensar, puxa vida, mas eu sou uma gota no oceano. Mas o grande Gandhi, Mahatma Gandhi, dizia que toda vez que você tira uma gota do oceano, ele fica menor. Obrigado. É isso mesmo. Essa primeira parte da sua colocação, eu não vou lembrar a lição, mas o livro A Vida Escreve conta a história de um companheiro que ele precisava sair para o trabalho, ele mexia com construção, uma coisa assim, e foi pego por uma enfermidade. E ele não pôde sair de casa. E se revoltou com aquela situação. E depois a história se desenrola, mas é mais ou menos assim. Acontece um acidente lá no trabalho onde ele iria, inclusive feriu lá alguns dos seus funcionários. E aí é chamada uma pessoa para ajudar
ele sair de uma febre muito forte que ele estava passando, e na hora que foram colocar um medicamento para ele, que era um óleo quente, pegou fogo na cama. E ele teve que sair correndo na cama, alguma coisa assim. Aí verificaram que havia um escorpião na cama. E depois, pela terceira vez, quando foram ainda dar um medicamento para ele, a esposa, me parece, foi dar um medicamento para ele, que ele, me parece que era o último comprimido, vale a pena a edição. O comprimido caiu no chão e ele ficou revoltado. E depois alguém vai lá e verifica com o livro que o remédio está vencido. E tem mais uma outra passagem depois, que ele é socorrido no hospital, que não me falha a memória agora, mas é uma história muito interessante, muito parecida na linha que você está comentando. Conectou. Mas nessa linha que nós estamos comentando, o ódio, necessariamente, ele não pega a pessoa lá que é a receptora, de acordo com o estado espiritual da pessoa. Mas a prece benevolente sempre pega. Exatamente. Existe um problema defensivo. O mal é a vida que está dando. E o bem é a vida que está dando. Isso mesmo. Quem tem mais alguma pergunta? Só um comentário, o último comentário. Prefiro que não me chame de senhor. Somos todos amigos. Nesse momento, então, vamos fazer as nossas vibrações, que é uma doação de amor àquelas pessoas menos favorecidas em todos os campos da vida, da sorte, do trabalho. Pensemos nos orfanatos, nas pessoas que estão, as crianças que estão abandonadas, nos asilos, as pessoas que atingem uma certa idade e a família praticamente leva lá e deposita aquele familiar já idoso como se fosse um depósito e nunca mais aparece para visitá-lo. Ele também é um ser humano, também tem vida dentro dele. Vamos doar muito amor para essas pessoas. Por aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de sofrimento e de dor. Eles têm paciência, resignação, e tudo isso um dia termina, um dia passa. Por aqueles que cometeram crimes, cometeram ofensas à lei, e estão nos presídios, nas casas penitenciárias.
que o amor, que Deus possa penetrar os corações dessas pessoas, fazendo que o arrependimento chegue até eles. E se conscientize da culpa daqueles crimes que eles cometeram. Por todos os nossos familiares vivos, desencarnados, pelos enfermos, por nossas crianças e finalmente por nós mesmos. Que assim seja. Agora peço a todos vocês que aguardem aqui, vamos tomar água fluida e vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que vão ser os passes.